Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje eu vou ensinar a você como dominar a navegação aqui no Revit. Bom pessoal, e para dominar a navegação, primeiramente, você que está começando aí, a gente tem que ver primeiramente essas coisas aqui, ó, o nosso mouse. Então a gente tem o botão esquerdo, o botão do meio que é o scroll, tá? E o botão direito do nosso mouse, ok? Às vezes alguns vão ter esse botãozinho aqui como o meu, só que ele funciona como scroll também. Então considere como o botão do meio, ok? E é o seguinte, como é que a gente faz para navegar aqui no Revit com mais facilidade, né? Primeira coisa, a gente tem que entender aqui o seguinte, a gente tem as vistas aqui, né, no nosso navegador de projeto. Eu tenho planta baixa, vista 3D, corte, elevação, que são nossas fachadas, etc, etc, vista de prancha. Mas o que você tem que entender, como é que eu faço para mover, como é que eu faço para dar zoom com mais facilidade. Isso aqui vai até te agilizar nos seus projetos, tá? Então vamos aprender aqui, ó. Primeira coisa, como é que eu faço para mover aqui, né? O meu mouse ele chega, muda ali o ícone. Eu clico, aperto e seguro o botão do meio do mouse, tá? Que é o scroll também. Então clico, seguro, tá? Ele vai ficar, meu mouse vai mudar para essa cruz aí. E aí movendo para qualquer direção que eu quiser o meu mouse, eu consigo mover aqui, digamos assim, a minha vista aqui no Revit, ok? Lembrando que aqui eu estou na vista de planta baixa, tá? E é o seguinte, quando eu faço isso, eu estou só movendo, mas e para dar um zoom, né? Para dar um zoom aqui onde eu quero. Primeiro, eu vou posicionar meu mouse, por exemplo, eu quero dar o zoom aqui no meio, aqui no meio dessas linhas. Quando eu giro agora, quando eu vou arrastando o meu mouse para cima, ele vai dar um zoom in, né? Ele vai aproximar. Quando eu arrasto ele para baixo, ó, ele dá um zoom out, ele afasta a minha vista aqui, né? Então eu consigo aproximar e afastar desta forma, tá? Com o scroll. Até agora eu só usei o botão do meio, tá? Agora é o seguinte, quando eu quero criar uma vista de corte, vamos excluir essas daqui. Vamos dizer que eu não tenho esses cortes aqui, essas vistas de corte, tá? Vamos dizer que eu quero criar um corte do zero. O que é que eu faço? Eu tenho dois jeitos, tá? Ou eu venho aqui no menu Vista, clico em Corte, tá? Aí meu mouse vai ficar desse jeito aqui, ó, nesse ícone aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou dar um clique, outro clique com o botão esquerdo do meu mouse, tá? Eu posso apontar para baixo ou para os lados, tá? É importante que ele fique reto, né? Para você ter uma vista mais definida. E aí quando eu dou esse segundo clique, eu criei aqui a minha vista de corte, ok? Eu vou desenhar aqui só algumas paredes aqui, só para a gente ter uma noção, tá? Mas é o seguinte, ó, quando você finaliza esse seu corte, você digita um ESC, né, para finalizar. O que é que você vai fazer? Você tem aqui uma ponta que está preta e a outra ponta que está azul. Você clica duas vezes com o botão esquerdo nessa ponta azul e ele vai mudar aqui para o seu corte, tá? Aí você vai ter essa caixinha aqui, que quando você clica você tem essas bolinhas. Você clicando com o botão esquerdo e arrastando, né, segurando e arrastando, você pode delimitar, né, a área de região aqui do seu corte, tá? Então aqui meio que eu estou cortando, né, a minha elevação, mas aqui eu já deixei tudo aparecendo normal para mim, tá? E agora para você criar uma vista 3D, por exemplo, tá? Lembrando que no corte ou na elevação funciona do mesmo jeito, ó. Botão do meio, segurando, né? E arrastando para cima e para baixo eu dou um zoom. Mesma coisa da planta baixa, tá? Agora a gente vai ver a vista 3D, como é que ela funciona, tá? A vista 3D, ou você vem no menu Vista e clica aqui em Vista 3D, ou você tem o íconezinho aqui da casa aqui em cima também, assim como a linha de corte, tá? Então clicando em algum desses ícones, você tem aqui a sua vista 3D, tá? Então o que eu desenhei na planta baixa tá no meu corte e na minha vista 3D automaticamente. Esto es algo magnífico. Aqui funciona quase do mesmo jeito a navegação. Clicando com o botão do meio, você vai arrastando ou vai dando zoom. Só que agora é o seguinte, ó. Quando eu estou arrastando aqui, agora eu vou digitar aqui, vou segurar a tecla Shift do meu teclado. E olha o que aconteceu com o ícone ali do meu mouse, ó. Tô apertando aqui, ele muda para esse rotatório. E agora, ó, quando eu arrasto o meu mouse, ele não vai mover, ele vai girar aqui a minha vista 3D. Uma coisa que acontece com muita gente é, eu tô girando, mas aí o meu desenho ele desaparece, ele se afasta muito, tá? Isso porque, pessoal, você tem que, uma dica, tá? Clica
em um elemento daqui, ó, por exemplo, essa parede. E aí quando você girar, a ficha 3D ela vai girar em torno daquele elemento. É como se aquele elemento fosse o eixo da rotação, tá? Se você, por exemplo, exclui ele, ou sei lá, vai ficar... Aí o giro ele pode ficar meio desengonçado, digamos assim. Você vai girar em algo muito longe, certo? Então, para resolver isso, clica no seu elemento e aí você gira em torno dele. Aí você não precisa estar com ele selecionado depois. Você gira, ele vai estar girando naquele último eixo que você selecionou. Beleza? Então, são essas as formas básicas de a gente navegar pelo nosso Revit aqui. Agora eu vou mostrar para vocês uma dica bem legal. Tá vendo todas essas vistas que eu abri aqui? Tem um corte, tem a nossa planta baixa, tem o 3D. Imagine se eu pudesse utilizar elas ao mesmo tempo. Eu consigo ver elas ao mesmo tempo. Então, eu estou desenhando na planta baixa, mas eu estou vendo que está no 3D ou vice-versa. Você agora vai digitar o atalho, veja esse pulo do gato. Você vai digitar o atalho WT, ok? Digitando o atalho WT, olha só o que aconteceu, as minhas vistas ficaram divididas, tá? Então aqui eu tenho a minha vista 3D, aqui eu tenho o meu corte e aqui eu tenho a minha planta baixa. Então olha só que interessante, ó. Enquanto eu desenho aqui na planta baixa, o meu 3D ali já apareceu também. Mesma coisa, ó, se eu desenhar aqui no meu 3D, ele vai desenhar ali na minha planta baixa também e assim por diante, tá? E ó, aparece no meu corte também tudo o que eu estou fazendo. Então eu consigo ter essas vistas, lembrando que se você tiver com 1 milhão de vistas abertas, tá? E você digitar o atalho WT, vai aparecer 1 milhão de vistas ao mesmo tempo. Então fecha tudo. Ah, mas eu tô com muita vista, vai demorar muito para eu fechar. Aí você vai fazer o quê? Primeiramente, como é que eu volto ao normal, né? Você pode ir fechando uma por uma, aqui clicando no X, ou você digita o contrário, você digita agora o atalho TW, que aí você volta para aquela sua única vista. Mas vamos dizer que eu estou com 1 milhão de vistas aqui abertas ao mesmo tempo. Se eu digitar o atalho WT, vai aparecer muita coisa. Então o que é que eu faço? Eu vou voltar, né? E eu vou fazer o seguinte, eu vou, por exemplo, para a minha planta baixa, e agora eu vou vir aqui no menu Vista e vou clicar aqui, ó, em Fechar Vistas Inativas. Quando eu faço isso, aí eu fechei e deixei só uma vista agora minha para ficar mais organizado. Então é dessa forma que você domina a navegação aqui do seu Revit. Então isso agiliza muito o seu processo de trabalho, pessoal. De você querer mexer com várias vistas ao mesmo tempo, de você saber como navegar, né? E aí você consegue fazer os seus projetos com muito mais velocidade aqui no Revit. Então, pessoal, se você gostou dessa dica, não esquece, compartilha aí com o seu colega, compartilha aí com seus amigos, tá, de trabalho. E veja outros conteúdos aqui no canal. Se inscreva, clica aqui no sininho para receber mais notificações. E se você quiser saber sobre esse ou mais outros conteúdos, acesse o canal ou acesse também a nossa plataforma de cursos aqui da Layout. Lá a gente vai estar te ensinando a fazer projetos arquitetônicos, elétricos, mexer com quantitativos de Revit, entre outros softwares aí da engenharia, da arquitetura, da construção civil, por aí afora. Beleza? Então, te vejo no próximo vídeo, pessoal, e valeu!